Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live com o Food Talk do ano de 2024. Esse que é o ano do Dragão de Madeira. Vamos fazer um bate-papo bem legal aqui. Boa noite para você que está aí no Brasil. Boa tarde para você que está aqui na América. Bom dia para você que está na Ásia, Oceania ou o que for. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui com o Silas, né? No nosso programa semanal, mensal ou anual, não sei, vamos ver como é que a gente vai transigir de acordo com esse programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Xiumen. O que é o Xiumen? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Kung Fu em geral, né? Esse sempre é o tópico dos nossos programas de artes marciais. Sempre está falando um pouquinho sobre, respeitosamente, sobre uma arte marcial, uma outra sistema de luta, de defesa pessoal, assim, o que for. Então, Silas, fala um pouquinho pra gente aí, dá alguma introdução legal, né? Algumas coisas bacanas aí pra gente conversar. Bom, pessoal, muito boa noite. O meu nome é Silas, eu sou aluno do Sifu Ron, né? Sei que vocês pensaram que era do Sifu Ron que ia me entrevistar, mas não é. Tá? Como aluno, as dúvidas, acredito que é a dúvida de muita gente, né? E isso vai ser bem esclarecedor, né, para todos nós, para que nós possamos conhecer melhor a Xiumen, saber de histórias, estilo, características, mestres, né, dentre muitas outras coisas mais, né. Acho muito importante a gente falar da nossa história, como, por exemplo, meu nome é Silas, eu treino Kung Fu desde 1999, eu treino desde os meus 14 anos para 15, né? Comecei a treinar por uma forte influência de videogame, né? Assim como o nosso Sifu aqui, mas ele vai contar para vocês a influência dele. Eu sei que a minha, a princípio, o Ryu, depois foi o Fei Long, depois foi o Liu Kang, mas a principal foi o Bruce Lee, e eu li a biografia quando eu tinha 6 anos de idade, né? Numa daquelas revistas bem antigas da Kiai, né? Os novinhos não vão conhecer, né? Mas quem já é um pouco mais velho vai se identificar bastante, livros do Marco Natalio, essas coisas que a gente do Kung Fu não lia. Mas, enfim, isso é um pouco da minha história, né? Um pouco da minha jornada. Lógico que tem muito mais coisas. O estilo de Kung Fu que eu comecei treinando foi o Garra de Águia. Deixo um abraço aqui para o professor Wallace, foi o primeiro professor que me treinou, professor Marcelo, e atualmente o professor Wagner Luiz, que executa um trabalho maravilhoso aqui na cidade de Francisco Morato, pela Liga Garra de Águia. Um abraço à Liga, um abraço a Grão-Mestre Edilson, né, que tem executado um trabalho maravilhoso pela CBAMC, né, tá de parabéns, promovendo ótimos torneios. Vamos lá, galera, deixando os abraços, os agradecimentos de lado, assim como agradeço também a todos os meus senseis de Karatê, que eu sou faixa preta de Karatê, também. Sifu Ron, não tem como a dúvida principal é o que é Xiumen, mas como descobrir o que é Xiumen se acaso a gente não contar a sua história, né? Como começou a sua história, a sua caminhada marcial? Então, né, não sei se é melhor falar Sensei Silas, Sifu Silas, pela quantidade de anos em trajetória. Não, mas mesmo assim a gente sempre tem um respeito pelo nível de conhecimento e graduação de qualquer artista marcial, né? Independente de qual arte que você está praticando, você sempre tem que ter... a gente sempre tem que aprender a respeitar, independente do grau de, como é que fala, de conhecimento de qualquer artista marcial. Mas enfim, né? Passando para lembrar que esse programa vai estar, né, no YouTube e também no Spotify. Vamos colocar os links aí nas redes sociais embaixo, né? Também vai virar cortes, também com certeza, né? E daqui a pouco, né, veremos se haverá também um personagem não, né? Um entrevistado especial também entrando aqui na live.
e a gente vai também conversar um pouquinho mais sobre artes marciais com ele. Bom, pessoal, a relação à minha trajetória na arte marcial, eu acho que o Kyoshi Man, é impossível falar sobre Shiwu Man se a gente não levar em consideração o nosso trajeto na arte marcial desde o início, né? São aproximadamente aí quase 18 anos, né, de artes marciais que eu tenho praticado, começando ali entre 2006 e 2007. Assim como você, eu não sou diferente eu diria que aproximadamente 80 a 90% dos artistas marciais que começaram artes marciais na década de 80, 90, 2000, foi sempre por influência de um ícone que acredito eu que foi, no meu ponto de vista e respeito também, o maior ícone de artes marciais na última century, eu não lembro como é que fala century, na última 100 anos, como é que fala? Esqueci o nome da palavra, mas no último century, e foi o Bruce Lee, né? Século, yes, no último século, né? Então, assistindo filmes de Bruce Lee quando eu era pequeno, e influências também do grande Mortal Kombat, que você tá com a camiseta aí do Scorpion. Eu lembro que eu jogava com o Liu Kang, e Street Fighter. Só não comprei porque não tinha do Liu Kang. O Street Fighter, meu personagem favorito era o Fei Long. Sempre que eu via, eu falava, cara, ali no Mortal Kombat é o Bruce Lee de cabelo grande, ali no Street Fighter é o Bruce Lee desenhado, então é o Bruce Lee ali. E eu via aquelas movimentação, começava a dar pirueta no ar, chute, sem saber o que estava fazendo, e achava que estava imitando o Bruce Lee ali. Então, muitos anos passaram ali, eu acabei jogando no time júnior do São Paulo, ali na época, se não me engano, que era na Autonomista, que tinha escolinha, né, de time ali. Eu gostava muito de futebol, mas meu foco era querer aprender arte marcial Kung Fu, né? Quando eu voltei para o Brasil na época de 1996, quando meus pais divorciaram, minha mãe acabou levando eu e minha irmã para o Brasil, e aí a gente cresceu aí, né? Eu lembro que a gente veio de uma família muito simples, cara, e isso que era uma coisa muito interessante, porque eu via que a questão material não era uma coisa que nos impedia de ser feliz. Mas uma coisa muito legal era que a gente tinha essas coisas pequenininhas que nos envolviam em relação à arte marcial, que era o videogame, que era o filme, né? Brincadeiras de criança naquela época. E querendo fazer arte marcial, minha mãe no início falou, não, é coisa violenta, naquela época Vale Tudo tava em alta, tava começando, né? O MMA, o UFC. E não, essa coisa de violência, não quero você praticando com isso, até que no ano de 2006 a gente acabou tendo alguns problemas financeiros muito grandes. E um dia eu estava saindo estava voltando para da escola, passei na frente de uma escola de Olifar. Amanhã eu falei, né, pensei na minha mente, amanhã quando eu estiver indo para a escola, eu saio um pouco mais cedo, e eu passo para poder ver essa escola. E sai um pouquinho mais cedo, eu lembro que no dia que eu passei na escola pequena, ali no Bela Vista, em Osasco, eu acho que era no Bela Vista, mas era próximo ao Bela Vista, onde eu morava. Passei ali, conversei com os filhos, estavam tendo aula de sandá no dia, uma escola pequenininha, mas muito bem organizada, muito bonita, cara, decoração e tal. Me explicou ali, olha, essas são as informações, mas eu preciso conversar com sua mãe, né, para poder você ser de menor, tal, né, porque eu tinha 13 anos. Falei, não, tá bom, cheguei em casa, mãe, tá aqui a ficha, será que não tem como você fazer, né, assinar a ficha para mim, né, a participar de artes marciais, eu quero fazer Kung Fu e tal. Aí ela falou, infelizmente não vou ter condição para poder pagar para você fazer, eu vou ter que juntar dinheiro uns meses para colocar você para poder estar fazendo arte marcial, Kung Fu. E eu falei, puxa vida, né, fiquei chateado, falei, tá bom, fui pra escola, e ali tinha um amigo meu, o Gui e o Chris, e a gente conversando ali, falei, cara, tô meio bolado. Eles falaram, por quê? Porque eu queria fazer Kung Fu, eu pratico Kung Fu. Eu falei, sério, quanto que você paga por mês? Eu falei, não, a gente pratica num centro de recreação esportiva, ali no centro de Osasco, e é grátis, né, aqui a gente chama no inglês de Recreation Center, é um centro de esportes, né. Eu falei, que bacana, então eu vou lá depois da aula com vocês, para poder ver. Beleza? E aí eu fui, cara. A gente começou a assistir a primeira aula, foi
falei, caramba, cara, que legal, quero começar a fazer isso. Trouxe a ficha para em casa, para minha mãe, só era preciso pagar a inscrição na época, comprar o uniforme e quando eu houvesse mudança de faixa. E simplesmente fiquei viciado no Kung Fu. Desde aquela época. Eu chegava em casa, eu lembro que a gente ia treino segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 9 da noite, chegava em casa, jantava e continuava treinando até meia-noite. E depois ia dormir. E lembro que naquela época eu tinha começado com o estilo do Kung Fu Mao, né, ali junto com o mestre Edvalson, que foi muito importante no meu crescimento, na minha arte marcial. E independente de quais caminhos eu tomei, desde do Kung Fu Mao, transitei em alguns outros estilos na qual obtive formação, e também outros estou lutando para acabar tendo formação também completa, mas eu sempre fui muito grato em todos os artistas marciais que eu pude conhecer, que eu pude fazer amizade, porque independente de onde eu fui, qual caminho eu escolhi, qual estilo, né, eu passei a seguir e ter formação e ter representação, né, dali em diante, mas ali foi o berço, cara, de tudo. E eu acho muito importante quando você reconhece de onde você veio, que foi uma das coisas que o meu mestre falou antes de eu vir para cá. Ele falou, você vai para os Estados Unidos, que eu vim para cá em 2011, em janeiro, mas nunca esqueça quem que você é e de onde você veio, né? Porque às vezes as pessoas acabam, né, levando para o lado material e acredita que o material é mais importante do que qualquer coisa, cara. Eu gosto, toda vez que eu vou para o Brasil, sempre visito meu mestre, sempre visito meus amigos. Eu prefiro até ficar na casa dos meus amigos enchendo o saco, porque é aquele ambiente familiar, cara. Você vai em um hotel, aí depois você passa o dia com um amigo, aí à tarde você tem que ir pro hotel, aí você fica sozinho, aí você vai assistir TV, não tem nada de interessante passando na TV. E quando você tá com uma amizade, você tá ali, cara. Eu sei que né, às vezes até enche o saco um pouquinho. Enche o saco um pouquinho, mas, cara, é aquele ambiente familiar que você tem, sabe? Que você, cara, vamos ali na vendinha comprar um pastel, vamos ali comer, né? Alguma coisinha legal, tal. Então isso é gostoso, sabe? Então a partir daí a gente acabou, né? Acabei pegando esse laço, esse afeto muito grande pelo meu mestre. O meu mestre, ele teve importante, ele esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida, né? Acredito que lembro que quando, né, minha mãe faleceu, ele esteve ali do meu lado para carregar o caixão da minha mãe até o túmulo, cara, e isso eu nunca vou esquecer. Eu lembro que o caixão estava pesado, tinha mais outros 2 amigos também, carregando o Kevin e o Carlinhos, e o meu mestre chegou ali do meu lado, cara, me deu um abraço, né, como forma de consolo, e a gente acaba né, lembrando disso de uma forma muito respeitosa, de uma forma assim que nos dá uma nostalgia, nos dá um momento de conforto, porque ao mesmo tempo que dói lembrar daquela movimentação, né, daquela situação, desculpa, mas você acaba lembrando de quem realmente estava ali naquele presente momento e quem realmente, né, parou tudo um minutinho da sua vida, trabalho, ele saiu lá muito longe, eu não lembro onde ele trabalhava na época, mas chegou de moto, chegou um pouquinho mais tarde ali, né, quando a gente já tinha acabado o culto funeral, que a gente teve um culto funeral ali, e apareceu ali, nos deu um abraço, tal, passou uns minutinhos com a gente, e isso foi muito importante na minha vida. Eu acho que isso foi algo que, né, que tive outros mestres também que representaram muito, mas esse momento assim me tocou demais. E representar ele, todo o amor que ele teve, né, por mais que, de novo, né, passando a ter outros estilos de artes marciais dentro do Kung Fu como representação, mas eu nunca vou esquecer disso, né. E a partir daí começou a minha paixão pela arte marcial. Em 2013 comecei a treinar o Wing Chun em um determinado estilo. 2016 comecei a representar outro estilo de Wing Chun. Ali comecei a treinar Tai Chi com o Sifu Rafael Shin. Ele foi aluno de Zhang Ziyi e Qianlan Han. A Qianlan Han foi responsável de levar o Kung Fu para a Argentina. Ele foi um dos patriarcas ali onde trouxe o Kung Fu direto da China para a Argentina. Foi um dos primeiros mestres ali, né, desenvolver o estilo de Kung Fu e Tai Chi. E meu mestre de Tai Chi, ele é mestre em Shaolin Lohan, Tai Chi, Wushu Moderno, Kickboxing, Sanda. E ele acabei me graduando com ele, né, no Tai Chi no ano de 2021. Foi interessante porque eu recordo que no ano de 2008, 2009, assistia vídeos, né, quando começou a estourar o filme do Ip Man, eu falei, cara, eu quero saber o que é o Wing Chun. E ele comecei a dar, né,
pesquisas no YouTube, quando o YouTube estava começando, e ali eu vi um mestre, cara, que ele era francês, e, cara, morando no fundo da casa da minha avó, cara. Falei, cara, quando que eu vou ter condição de ir para Paris para treinar Kung Fu com esse cara, né? Nunca, né? Mas estava feliz ali com o que eu tinha naquele momento. Até que alguns anos passaram, muitos anos passaram, né? E ali um rapaz começou a dar aula de Wing Chun, onde eu treinava Tai Chi. Já tinha saído ali estava no momento de transição de escola de Wing Chun. E ali depois decidi tomar uma aula de Wing Chun com aquele rapaz e vi que o acento dele era muito firme. E quando eu perguntei para ele de onde ele era, ele falou que ele era de Paris, né, da França. E eu falei, cara, você conhece o Sifu Bedar, né? Ele meu Sifu. Falei, cara, tem que me ensinar o Wing Chun desse cara. E ali comecei a treinar com esse rapaz, né, o David. E ali acabei pegando a representação do Sifu Bedar. Anos depois a gente trouxe ele para workshops na América. Hoje sou representante dele, né? A gente viaja, trago ele para os Estados Unidos e ver como os caminhos acabam se cruzando em relação. Uma dica para você que vai assistir essa live. Eu também sempre gostei muito de Wing Chun, né? Lógico que eu imaginava que o Wing Chun era de um jeito, e aí pelo filme do Grande Mestre que eu acabei de descobrir que o Wing Chun era de outro, né? Sim. No entanto, uma coisa que eu recomendo coloque um vídeo do Sifu Bedar. Eu acredito que vocês vão achar um Wing Chun muito interessante, principalmente para você que não pratica o Wing Chun, né? Lógico que quem pratica tem a sua escola, permanece fiel à sua escola, pode ser que goste, pode ser que não goste, uma coisa você não pode negar, que o Wing Chun daquele cara não é forte. Muito pelo contrário. Acho importante também ressaltar essa figura, principalmente aqui no Brasil, que o mestre tem, né? Uma figura popularizada muito pelo filme do Karate Kid, né? Do mestre Miyagi, como aquele que cura, né? Aquele que abraça, aquele que acolhe. E é muito interessante, assim, que tem alguns professores que só passam ao lado da arte marcial como arte marcial e dali acabou pronto, né? Mas, geralmente, um indivíduo que ele vai além, que ele passa ali um bom exemplo, que ele impacta de maneira positiva a vida de alguém, é alguém que merece ser honrado, é alguém que merece ser lembrado, e acho que todo aquele que honra o seu mestre honra a si mesmo, né? Realmente muito bonita a história, muito bonita mesmo, né? Minha história também não é diferente de tantos outros, né? Na maioria dos anos 80, todos nós que éramos garotos de uma condição financeira mais modesta, né? Nós gostávamos muito de arte marcial, né? Tanto que você via ali, a gente às vezes não podia, porque a academia naquela época era muito cara, não tinha tanto projeto social como tem hoje, né? Era muito raro, inclusive o Sifu achar um projeto naquela época foi muito raro mesmo, né? Ainda mais do Kung Fu, que era uma arte marcial que era difícil você achar uma academia mais econômica. Eu, quando comecei a treinar Kung Fu, que foi a primeira luta que eu treinei, foi porque eu, a princípio, queria treinar Karatê, né? Todos os meus amigos treinavam, só que o Karatê já estava mais caro que o Kung Fu naquela época. O Karatê sempre teve um custo muito alto. Aqui no Brasil ainda tem, apesar de ter projetos. Hoje em dia eu treino num projeto, que é o projeto Bushido. Abraço para o pessoal da Bushido, no meu coração. Sou técnico também do CT Fight Work, do CT Nei Muay Thai, né? Abraço para o pessoal também, que eu virei técnico essa semana, né? Para ajudar na parte de kata, lá da Fight Work. Então, eu também deixo um abraço aqui para o Sensei Fábio, que foi quem me chamou e acolheu aqui o meu trabalho. E eu acho muito interessante, assim, eu também tive um sensei, que é o Sensei Hernani, que ele impactou de uma maneira muito positiva, assim, também na minha personalidade, boa parte. Não tem como negar que no saldo positivo que eu tenho hoje é muito do meu pai, da minha mãe, da minha avó, né? E também muito do meu sensei, por que não também da minha convivência com a minha esposa, né? Isso impacta também a gente, é mais uma coisa na vida onde a gente acaba modificando, né? E uma coisa muito interessante que acontece no Kung Fu no Brasil é que assim, em muitas escolas é divulgado apenas o Kung Fu como uma luta, né? Como algo bem pragmático, como algo bem eficaz,
mas que a gente não conhece tanto o lado cultural. Eu vejo que tem um pessoal dentro do Kung Fu, principalmente ali nas escolas do Sul, que eles abordam esse aspecto mais cultural, mas como eu venho de escolas do Norte, sempre foi abordado, pelo menos comigo, o lado mais pragmático do Kung Fu. Não que eu não soubesse de onde viessem as coisas, mas não era dada tanta importância, separar um momento para entender o que aquilo significa e como aquilo impacta na sua vida. Tanto que o código era recitado só no começo da aula e todo mundo sabia como tinha que se comportar e todo mundo se comportava por uma osmose, né? O que é muito interessante, como se fosse um código de conduta, né? Algo bem militar, assim. E é muito interessante como o Sifu do Sifu João, né, impactou na vida dele. Mas vamos lá, Sifu. O senhor chegou nos Estados Unidos, estava contando a respeito do Wing Chun, né, que eu sei que é uma coisa que o senhor gosta muito, e também o senhor conhece outras coisas, né? Sim, exatamente. Acabei também praticando o Jeet Kune Do com o Sifu. Comecei, né, com o Sifu Gary Lam. Rudy Lam. Não, Gary Lam. Gary Lam é o mestre de Wing Chun. Muito famoso, por sinal, aqui em Los Angeles. Comecei a treinar com o Rudy Lam, que foi aluno de Richard Bustillo, e recentemente, em 2022, né, após minha formação de professor, acabei começando a treinar com o Sifu Harinder Singh, que era um dos meus maiores sonhos, treinar com ele também. Comecei a treinar o Shuai Jiao, também ainda não fiz a minha formação de professor faixa preta. Esse ano, se Deus quiser, eu vou estar viajando para o Brasil para estar fazendo a formação com o Sifu Diego de Souza, que acabei conhecendo ele no ano de 2022. 2022 ou foi 2023? Não lembro, mas acabei treinei alguns meses antigamente, em 2018, teve até um workshop muito interessante num torneio chamado Lost Legacy Kung Fu, que ali eu acabei conhecendo também Sifu Batista, que ele foi aluno de Chiang Kai-wei, e o Sifu Javier, que era da Cholifá, que ele é cubano, né? Muito interessante, a história deles também é muito legal, de como que ele treinava Cholifá em Cuba e tudo mais. Mas, enfim, ele conhecia um mestre de Shuai Jiao, fiz um workshop legal ali. Conheci outro mestre depois dele, né? Depois desse workshop, comecei a treinar. Fiz alguns meses de Shuai Jiao, mas acabei não continuando. E aí, em 2022, acabei, né, conhecendo o mestre Diego de Souza, né, e pegando minha graduação de instrutor e agora de professor futuramente. Do ano de 2022, também no final de 2022, eu tinha um amigo meu chamado Dane, a gente sempre conversava desde 2016 pelo Instagram, e ele treinava Bak Mei, cara, e muito interessante, cara, essa história. O estilo do jogo do Sifu. Exatamente, o jogo do estilo Sifu foi criado... Que não tenha visto esse jogo, mas continue. E era interessante, na época eu tinha Xbox, eu tinha Xbox One, e eu queria muito jogar esse jogo, cara. Acabei vendendo o Xbox One e ganhei de presente o PlayStation 5. E, cara, a minha primeira coisa foi comprar, né, foi adquirir o jogo Sifu. E lembro que na época, né, a gente começando a conversar, e eu vi um tal Lu, né, ele até tinha postado lá, ele falou pra mim, olha, eu te ensino não esse tal Lu, mas eu vou te ensinar o estilo Baku Fu Pai. Se você quiser aprender, você aprende o estilo completo. Até porque, na verdade, na própria etiqueta Kung Fu, né, para os mestres mais tradicionalistas, é um pouco desrespeitoso você desfragmentar o estilo e querer chegar... a gente ocidental, brasileiro, já é um pouco mais, mais caloroso, né? Já é mais tranquilo. Você chegou, cara, que legal, seu amigo tal, me ensina esse tal Lu, eu te passo aquele tal Lu, tal. Mas já para alguns mestres já é um pouquinho mais de falta de respeito. E assim, como eu era amigo com ele, a gente é muito amigo, ele é australiano, né, americano brasileiro, falei, bom, cara, me ensina esse tal. Ele falou, só ensino se você realmente quiser ensinar o estilo, aprender o estilo. Aí eu falei, bom, não tenho nada a perder, né, vamos lá. Cara, aí começou a virar uma paixão. E comecei a treinar firme com ele, né, o estilo Baku Fu Pai. E comecei a cair dentro ali, né? A gente falando em inglês, diving. Comecei a cair de cabeça dentro dos estilos de Haka, cara. E agora ele também é um dos membros da Shiwu-Man também. A gente tem uma associação chamada, a parte da Shiwu-Man, chamada Associação Lotus Branco, para os alunos que querem
focar mais no Kung Fu de Hakka, aprender Bak Mei, aprender Bak Fu Pai. Uma pergunta, aliás, duas. Eu vi ali a Associação Lotus Branca. O que é a Lotus Branca? Mas antes da Lotus Branca, o que é Kung Fu de Hakka? Então, Kung Fu de Hakka é uma região e uma língua, né? Não vou entrar tanto no contexto histórico de como que foi formado os povos de Hakka, dos significados da palavra. Acho que isso acho que é interessante a gente deixar para um segundo vídeo, porque esse é um assunto bem extenso. Né, mas o Kung Fu de Hakka, se você for parar para pensar, a região ali, há quem diga, de acordo com o meu Sifu, que um dos primeiros estilos, se não do primeiro estilo, pode até ter sido o próprio Bak Mei. Você vê muita similaridade entre o Wing Chun, Bak Mei, a Águia Branca de Fujian, né, Bai Jin. Você vê muita similaridade em Bak Fu Pai. Inclusive ontem, quando a gente estava treinando, até perguntei para você, falei, cara, você já me explicou 1 milhão de vezes, mas eu não consigo identificar a diferença de Bak Fu Pai, de Bak Mei. Quando ele faz os taolus, quando eu vejo os taolus de Bak Fu Pai e vejo o taolu de Bak Mei, eu consigo identificar primeiro pelo Jin Lai, né? A gente tem o nosso comprimento que é diferente, né? Que são os 5, os 4 oceanos e os 5 lagos. O Bak Mei você vai ter, né? Também os 4 oceanos e 5 lagos, mas você tem algumas essências um pouco mais diferentes, que é a questão do cotovelo, algumas movimentações a gente chama de spinning, né? Depende do Jin, quanto de Jin você vai usar numa movimentação. Bak Mei você vê muito utilizando o que a gente chama de shrimp, shrimp or dragon prawn, que é as costas do camarão, né? Você sempre faz uma snap nas movimentações. Já no Bak Mei a gente não tem esse snap, esse shrimp, as costas do camarão. Mas enfim, você vê algumas diferenças ali. Quando né, entrando bem breve, a gente sempre conhece a história do Templo Shaolin, que os Manchurians eles eram os malvados e que ali chegaram, queimaram o Templo Shaolin, né, que acabaram dizimando toda aquela coisa. E aí a gente vê início do Kung Fu. Bem batido, bem conhecido por várias séries e vários filmes, né? Exato, mas a razão de que houve, né, aquela, como é que fala, aquela queima naquele templo, do porquê que houve a guerra, porquê que houve ali entre o governo querendo, né, obter mais informação, né, de acordo com o que foi passado para a gente, né, alunos, e também você vê isso histórias na internet, foi por conta da corrupção que havia dentro do Templo Shaolin. Ali havia muita coisa, bebida, prostituição, e ali os manchurianos queriam intervir naquela corrupção, e nada melhor do que chamar, né, entre aspas, assim, né, chamar os melhores ali da região para poder, né, treinar os soldados e invadir o templo e acabar com toda aquela, como é que fala, com aquela balbúrdia, né? A gente Vamos sabe que fazer uma pausa aqui, só um momento, porque assim, aqui no Brasil a gente conhece muito Shaolin do Norte e Sul, né? Exato. E a gente está conhecendo algo completamente novo e uma versão completamente nova, um outro lado da história do Templo Shaolin. Gente, só para que vocês ilustrem, o Bak Mei tem alguma coisa a ver com aquele do filme? Então, ali foi uma ilustração. Se você for pegar ver o desenho original, né, que tem lá desde 1940, eu não estou certo da data em que foi feito aquele desenho, né, mas existe muito mistério por trás de quem era Bak Mei, até porque não se sabe exatamente o nome de Bak Mei. Se sabe o nome dos 5 anciões, mas não se sabe o nome do próprio Bak Mei. Se chama Bak Mei, sobrancelha branca. Mas é isso, e você vê que são só 2 caracteres. Bak Mei, não é igual Fundoduk, que são 3 caracteres. Miu Hing, Nick Mu e outros dos 5 anciões ali. Então, você olha e vê, bom, Bak Mei tá ali, é um cara que, né, teve um estilo, um legado ali, né, você vai ver vários tipos de linhagens, né, normalmente a linhagem é baseada nas montanhas, montanha Fat Shan, né, que é uma linhagem de Bak Mei, montanha Emei ou Omei, como dependendo da tradução de Bak Mei, tem já o Bak Fu Pai,
foi um estilo que foi mantido muito, entre aspas, né, secretamente, só dentro da família Do. Então, em 1980, Doway decidiu, né, que também é grão-mestre Doway, decidiu divulgar um pouco mais, estilo acabando formando alguns alunos. Hoje você tem escolas, né, em Los Angeles, San Diego, Austrália, se eu não me engano, Europa e Alemanha tem um mestre, mas todos vindo do grão-mestre Doway. Você não vê outro mestre ensinando. É igual Bachmei, que você tem diversas linhagens. É um estilo que se difundiu um pouco mais, se espalhou um pouco mais. O Wing Chun, né, hoje a gente conhece, a grande maioria, ou talvez 90 a 95%, seriam as escolas de Ip Man, né? Ali, talvez 5% você ainda ouve falar de alguma outra linhagem não vinda de Ip Man. Existe também algumas versões de que a Fundoduk poderia até ter sido Bachmei e que depois da queima do templo Shaolin, quando os 5 anciões eles se encontraram na montanha, que cada um se dividiu para um canto, que Bachmei desafiou Fundoduk, e aí Fundoduk acabou matando o Bachmei. Lembrando que Fundoduk é o criador do punho do Baku Fu Pai, do punho do tigre branco, de Hakka. Há quem diga que Bachmei também tem uma outra versão, por conta da similaridade das movimentações, que Bachmei até ajudou a criação do estilo de Wing Chun, não é comprovado, mas assim, são versões, eu acho que é interessante a gente ouvir diferentes opiniões em relação a respeito, né? Não simplesmente ficar numa caixinha fechada e falar, não, essa é a minha versão, isso, ponto final. Sim, existem versões, existe o que é, né, entre aspas, cientificamente ou historicamente comprovado, existem boatos, e existe também outras, talvez diria que lendas, outras mitologias de como, né, foi difundido o estilo. Nossa, isso é muito impactante, muito estarrecedor, porque isso traz uma outra perspectiva, assim, do que a gente conhece, né? Aqui no Brasil, essa própria linhagem do Baku Fu Pai, que era uma linhagem secreta da família Do, realmente é uma coisa bem séria. Não dá para se, como eu posso dizer, é algo bem difícil de se buscar, né? Eu mesmo estava olhando aqui agora na internet, digitando, olhando aqui, Baku Fu Pai, você não acha quase nada, né? Você consegue achar ainda Fundoduk alguma coisa, né? Mas muito pouco. E aqui eu vi Fundoduk é Fong Sayuk. Não, são duas pessoas completamente diferentes. Fundoduk, então ele manteve então, caramba, que coisa. E uma das coisas que até a gente acha interessante em relação a essa versão, em que a Bachmei pudesse ser também Fundoduk, é o fato de que, né, a grão-mestre Doway, ele também é mestre de Bachmei, né? Meu Sifu é mestre de Bachmei, tem outro estilo de Hakka chamado Lama Palm. O outro mestre dele, né, meu Sigun, também ele é mestre em Baku Fu Pai e Yao Ku Mun também é o estilo de Hakka. Estilo de Baku Fu Pai, Bachmei Pai, Gung Tan Lang, que é o louva-a-Deus dourado, o louva-a-Deus azul, e outros estilos. Então é interessante quando você vê essa similaridade, as movimentações, né? Ontem ele estava falando, ele não treinou o Wing Chun, mas ontem ele estava passando uma movimentação que foi muito interessante, né? Explicando em relação, né, que a gente chama de snap, quando a gente bate depois do Fujiao, do Biuji, do Fujiao, do Chung Choi. E você entra com a mão, desculpa, você entra com o Biuji, faz o Fujiao, e then você entra com o snap. E tudo isso aqui, ele fala, como se você estivesse dirigindo um volante, né? Quem conhece, treina o Wing Chun, sabe que isso aqui vai virar um Chisao, né? Então, assim, você vê as movimentações Biuji, o próprio Biuji que a gente usa dentro do Wing Chun, tem o mesmo nome, a Faksao, a Tansao, e assim sucessivamente. Então você acaba vendo a similaridade das movimentações, das versões diferentes, né, que entre dentro do Kung Fu. Às vezes pode até ser como se fosse mitologia, às vezes tem uma religião ali que tem uma determinada forma de pensar em criação do mundo, mas as mitologias em volta tem uma versão similar, talvez muda o nome do deus, o nome da divindade especial, os personagens, mas às vezes é praticamente a mesma coisa. Então, assim, e é interessante, como eu falei, entrar num aspecto
respeitoso, de diálogo, talvez de debate, de ver diferentes pensamentos e colocar em contrapontos e você analisar, porque isso é a arte marcial. Eu não posso simplesmente, como um artista marcial, e achar que tradicionalismo é você colocar, né, uma viseira no seu olho e acabou, minha realidade é essa. Não, é você parar e analisar que o seu Kung Fu, por mais que é da mesma linhagem do seu mestre, mas você está seguindo um caminho que é o seu caminho. E você vai começar a escrever a sua história. E a sua história vai ser diferente do seu mestre. E o seu Kung Fu vai ser diferente do seu mestre. Porque lembrando, Kung Fu, trabalho árduo, não é simplesmente a movimentação, o Taolu, ou o Kati, como você preferir chamar, ou Kata no Karatê, mas sim é a sua expressão daquilo que você tem dentro de você. Então, quando você está desanimado, você treina o seu Taolu de uma forma. Quando você está com raiva, você treina o seu Taolu de uma forma. Quando você está empolgado e você vai para uma competição, você quer mostrar o seu melhor, você treina seu Taolu de uma forma completamente diferente. Então, é assim, então, é a sua interpretação daquilo que você tem paixão, daquilo que você vive, melhor dizendo. Porque Kung Fu não é só a melhor forma de lutar, mas sim a melhor forma de viver. Essa é a filosofia de vida Kung Fu que, né, através dos anos, através de estudos, eu vejo muitos mestres falando disso, né? O grão-mestre Larry Mamura fala bastante nas lives dele do Vida Kung Fu. Um abraço ao Sifu Léo Imamura. Eu já ouvi o mestre Dani Hu naquele canal do Tigres e Dragões. Abraço, pessoal do Tigres e Dragões. As lives são incríveis. Inclusive, Dani Hu, mestre Dani Hu tá de parabéns, assim. É um dos pioneiros aqui no Brasil, né? E é bonito quando a gente vê, desculpa até te cortar, é bonito quando a gente vê mestres assim com uma potência tão grande, um conhecimento tão alto, porque a gente que tem um pouco menos de idade, bem menos experiência e conhecimento com eles, você vê na internet o cara fazendo, né, um trabalho tão excepcional, cara, com um profissionalismo tão bonito que você olha e fala, cara, um dia, né, eu quero ser igual a esse camarada, mas numa visão positiva, não com inveja e não com uma forma negativa, mas como todo ser humano a gente tem nossos declínios, mas você fala, cara, aquilo é uma inspiração pra gente até seguir, né, no nosso caminho e buscar conhecimento na arte marcial. Sim, sim. E aproveitando esse gatilho, Sifu, né, essa primeira meia hora foi muito impactante. Você foi para uma história que eu me identifiquei daquele menino, né, de condições mais modestas, condições mais simples, né, querendo aprender arte marcial muito pela TV, pelos filmes, pelos jogos que jogava, pelo filme do Dragão Branco, quem foi que não viu, que vamos deixar bem claro aquela regra ali, aquilo ali, gente, é um Lei Tai, tá? Não aquela plataforma do final que foi criada, mas a princípio aquilo ali é um Lei Tai. Um torneio de Kung Fu é exatamente igual. Fiquem tranquilos, não a parte do sangue, não a parte de você não lutar protegido. Fatality. Apesar que tem nocautes, tá? Os torneios de Kung Fu, eles têm nocautes, isso é comum dentro da prática do Sandá, na minha época, Sancho, né? Ou Kushu, né? Eu conheço mais por Kushu. Mas ainda assim foi bem interessante. E aproveitando esse gatilho de a gente ir de um lado de um garoto que foi explorando todo um lado, né, e descobrindo toda uma história, uma outra versão, uma outra história, porque aqui no Brasil, principalmente as séries Kung Fu e Kung Fu a Lenda Continua, e a nova série do Kung Fu, né, que foi criada, se eu não me engano, agora está no HBO, muito boa também, muito legal. Elas mostram aquele protagonismo do Shaolin, e nesse caso a gente respeita muito, mas aqui a gente está vendo, entenda, não é um lado, não é uma posição, a gente é completamente neutro. Exato. Mas assim, é muito interessante descobrir um outro lado da história, né? Eu tenho muita vontade de fazer faculdade de História, e uma vez eu ouvi de um historiador que a gente tem que ser imparcial, o historiador ele tem que ser imparcial, e ele sempre tem que saber os dois lados da questão, e a gente sempre só viu um lado aqui, não é uma questão de posição, ninguém está tomando posição nenhuma aqui, mas a gente está vendo um lado, né? Um outro lado da história foi bem impactante. E aproveitando todo esse impacto nessa primeira meia hora de live, vamos falar um pouco do Kung Fu de Hakka.
Porque aqui no Brasil existe uma frase em chinês, né, que vem da China, mas que é muito comum, que a gente conhece aqui no Brasil, que é Bei Tui Nan Chuan, né, que é pernas do norte, punhos do sul, Punhos do sul, eu também entendo então, inglês. o Brasil, ele vive por essa realidade. A gente conhece o Norte Sul, o Garra de Águia é um estilo fortemente divulgado, louva a Deus, né, 7 estrelas, tem também o Flor de Ameixa, né, agora tem o Alum também, que é uma outra linhagem de louva-a-Deus, nova aqui no Brasil, mas com uma história mais antiga do que conhecemos, né? E está sendo bem interessante. O pessoal do Alum, muito organizado, estão de parabéns. Quem organiza o trabalho deles, o estilo também muito bonito, muito rico. Mas me diz uma coisa. Quais são as características do Kung Fu de Hakka? Porque a gente entende que ali no sul a gente vai ver mais movimentos de braço, aquela postura, o pessoal com uma cara mais séria, aquele jeito de começar um certo rito, né? Alguns movimentos realmente ali dentro do comprimento, isso é muito visto dentro do Hungá, né? Que eu adoro esse estilo. Mas vamos lá. Qual é a característica do Kung Fu de Hakka? A característica técnica do Kung Fu de Hakka? Como é que ele é? O que define ele como um Kung Fu de Hakka? Então, o Kung Fu de Hakka, se você for parar para pensar, tanto o Chao Gar como o Yao Kung, Bak Mei, Bak Fu Pai, eles, aparentemente, comparando com o Kung Fu do Sul, eles têm uma postura aparentemente altas. Não são altas a postura, porque por mais que você está na postura Samin, que é a postura das pernas, né? Você vai ter as posturas das 3 formas, desculpa. Você ainda vai ter que inclinar o seu joelho para baixo. Então, quando você senta ali, né, com com a sua postura, você ainda sente aquela dor no joelho, ainda falando, puxa vida, isso aqui tá desconfortável. Você vê, por exemplo, com Kyun, Cholifá, posturas bem baixas, quase 90 graus, né, ali com o seu cavalo, com o seu mapu bem baixo. Já o Kung Fu de Hakka, comparando essa parte, parece um pouquinho alto, mas não. A gente trabalha em que a gente chama de Jin, né, não seria Fajin, porque é diferente da energia que é impulsionada no Tai Chi Chuan, mas os Jins que a gente tem são vários tipos aí. A gente tem os 4 principais, né? Mas as posturas também são bem diferentes. A gente tem uma postura chamada Humbak Poi, que é a postura, se eu não me engano, traduzindo em português, seria talvez as costas do macaco, que é uma postura bem... Você vê muito no Chogar, essa postura para dentro. Aqui você puxando, você suga com o seu peitoral para trás, né? A postura das costas, né, que eu te falei que é do Dragon Prawn, ou como é que fala, das costas do camarão. Essa postura do Humbak Poi se chama Hollow Chest. Eu não vou lembrar como traduzir Hollow em português, mas você meio que joga ela para dentro, né, seu peito para dentro, você meio que faz uma curvatura. Serve tanto para proteger as costas como para gerar a força. Os Taolus do Sul de Hakka, pelo menos Bak Mei e Bak Fu Pai. Não posso falar com tanta propriedade do Bak Mei, porque quem treina Bak Mei é meu Sifu. Estou aprendendo o Bak Fu Pai. Sempre eles são longos, aparentemente longos, né? Os primeiros Taolus são até que curtos, mas você sempre vai em linha reta para frente, você vem em linha reta para trás, você vira, faz algumas movimentações e termina o Taolu. Às vezes você faz uma movimentação para cá, volta, uma movimentação para cá, então são sempre muito linear. Lembra um pouquinho o Shinichuan, se você for parar para pensar, porque Shinichuan você vai sempre, de acordo com um pouco de conhecimento, quase nada que eu tenho, pelo que eu tenho estudado e visto, né, na internet, parece sempre para frente e para trás. Né? Samjin, como fala? Seijin, que são as quatro energias, agora que eu lembrei. Posturas de mão, a gente tem muito similar com o Wing Chun, como eu falei, né? Você vai ter ali Biuji, você vai ter Tansao, Paksao,
a Fujao, que na verdade não é do Wing Chun, vai ter a Garjig, Longjao, que vai ser a palma, né, a mão do dragão. Você vai ter Injao, que é a palma do Águia do Sul, né? A gente não tem até onde eu sei, pelo estudo que eu tenho feito, não se há conexão entre a garra de Águia do Norte e garra de Águia do Sul. Posso estar equivocado, né? Mas ali dentro de garra de águia que a gente tem discos de Kung Fu de garra de águia do Sul, que eu tenho visto apenas os estilos de Haka ali que aparece alguma coisa sobre garra de águia de 3 dedos, né? Não desconheço qualquer outro estilo que tem postura de garra de águia de 3 dedos ali no Kung Fu do Sul, né, nos filmes de Hungar, não é? Exatamente. Se você for ver, se eu não me engano, a Vingança do Filho Pródigo, eu assisti em português uma vez só, mas faz muitos anos. Quando assisti em inglês. De acordo com que até me comentaram, falam que o vilão da história, falam que ele lutava estilo gato, mas você vê muita mão, né, que a gente chama Long Jiao, que é a garra do dragão, e não tem nada de gato, que ali é Bakmei purinho. Tem algumas movimentações que ele faz 3 dedos, que faz em Jiao também, que é a postura da garra de águia do sul de Bakmei. Mas é muito interessante, assim, é bem diferente. Até eu sou um pouquinho respeitosamente crítico em relação a competições até que dentro dos Estados Unidos, que as movimentações não são tão, eu diria, bonitas, né? Então, pelo que eu entendi, é semelhante a um desenho como se fosse do Wing Chun, né? É um pouquinho mais alto, é algo mais... Como eu posso dizer? Eu não consigo traduzir, né? Mas eu entendo perfeitamente o que o senhor está falando. A maioria dos torneios aqui, pelo menos, quando se pratica o Wing Chun no torneio, é uma categoria separada. Até porque se você for colocar o Siu Lintao com o Taolu de Cholifá, Siu Lintao você nem caminha, é só mão. Né? Aí você faz o Taolu, né? O praticante de Wing Chun fala, para mim, aquilo ali é super eficiente numa luta. Mas você vê a beleza de um Taolu de Cholifá, aquelas mãos, aquela movimentação, aquele chute, eu vejo que é difícil você avaliar ali e colocar uma nota. Abrindo além do Cholifá, também muito eficaz para a luta. Não treino Cholifá. Exato. Mas o Cholifá é um estilo extremamente eficaz. Inclusive o Roy Nelson, né, que foi um campeão do UFC, ele popularizou o soco, o braço, eu não me recordo, alguma coisa do elefante, né? Uma pancada semelhante a um overhand, né? Que vem assim reto. A Nina, ela ensina show de fala, ela também já treinou garra de água, um abraço a Nina. Voltei a treinar Kung Fu muito de uma conversa que eu tive com ela. Mas assim, incrível a eficiência do Shuilifá, só para a gente deixar bem claro que realmente tem estilos que eles têm um aspecto mais plástico. Isso, eu encontrei a palavra, um aspecto mais plástico para a competição, não seria realmente justo, assim como também, de certa forma, hoje em dia o Sul e o Norte, aqui no Brasil, eles são separados, porque não é correto, né? A forma do Sul ela é um pouco mais longa, né? A forma do Norte é um pouco mais curta, então depende muito também do árbitro que está ali julgando, mas acredito que é mais fácil de coordenar e de você ser o mais justo possível na hora de você aplicar ali as notas para as formas, para poder julgar os atletas sem que se prejudique ninguém, pelo menos em 95% dos casos. E é por isso que eu acredito que tinha de ter uma categoria separada para o Kung Fu de Haka por essa forma. Eu já participei de torneios onde eu vi o pessoal do Luin Kyun, que é o estilo do Dragão do Sul, de Bakmei, né, pegando notas ali baixíssimas, porque às vezes a pessoa ali entendeu que ele está fazendo, né, categoria Sul, mas a postura dele não está baixa. Né, na postura de Samin não tem como você descer mais do que você precisa, até porque senão você vai estar na postura errada, não tem como você encaixar isso. A não ser que a pessoa seja um praticante, a não ser que a pessoa seja um praticante e
E, né, entenda que ali houve algum equívoco ali na aplicação do Jin, na aplicação das posturas de mão, né, ou se o aluno realmente, ele, o atleta acabar, né, numa certa forma ali cometendo algum equívoco na sua performance. Certo, interessante. Se for, aproveitando esse ensejo, nós ouvimos sobre muita coisa, principalmente sobre uma outra linha de Kung Fu. Eu já ouvi alguma coisa aqui no, no podcast do Kung Fu em Foco, né? O programa do Kung Fu em Foco, que é muito bom. Estava ouvindo ontem um podcast sobre o Wan Fei Han, maravilhoso ali do pessoal do Kung Fu em Foco, feito com um professor, acredito que ele é da academia do Kung Fu dos Cinco Animais, o Hungar, né? Abraço aí, o programa era muito bom mesmo, né? Uma pena que eles não fazem mais, né? Porque tudo isso acaba somando, a gente não vê muita coisa de Kung Fu por aí, né? Ainda mais aqui no Brasil. Então, qualquer coisa que eu acredito, uma pessoa que vai e faz uma live, acho que não é uma competição, é algo que está agregando, é algo que está ajudando, é algo que está somando com o trabalho do outro. Mas aproveitando esse ensejo, o senhor chegou nos Estados Unidos, aprendeu Wing Chun, começou a treinar Bak Fu Pai, muito também por causa do jogo do Sifu, pelo que eu estou ouvindo, Bak Fu Pai é o estilo do Yang, né? E exato, do vilão. Do vilão, né? E a história é completamente ao contrário, né? Interessante E isso que é essa jogada que interessante. tiveram no jogo. Ambos treinaram com o Sigon, né? Com o mestre lá, com o grão-mestre, pai do personagem do protagonista. E quando você vê, né, ele é mestre de Bak Mei, que ensinou o filho Bak Mei, e pelo que me parece, pelas posturas de mão, você vê muito de Bak Fu Pai ali, né? Você vê até a postura de luta dele, você vê o grão-mestre Gary Hearfield, ele tem a postura igualzinha dessa postura de mãos dele, numa das fotos dele. E tem essa questão de você ter o seu estilo principal e ter suas divisões de subestilos, né? O grão-mestre Gary Hearfield, ele acaba ensinando né, cada um aluno, às vezes ele ensina Bak Mei, o outro ensina Yao Moon, outros ele ensina Serpente de Metal e assim sucessivamente. Então você tem essa conexão, né? Porque às vezes você fala, mas se ele não treinaram com o mesmo mestre, por que não aprendeu os dois Bak Mei, né? Assim, a gente não sabe a história profundamente do porquê que o criador do jogo ele acabou fazendo dessa forma, mas achei que ficou muito interessante, ficou muito bem representado pelo Sifu Colossi. Excelente artista marcial, puxa vida, o Bak Mei dele é lindíssimo, cara, assim, eles não colocaram qualquer mestre para poder fazer e performar esse estilo, eles colocaram um dos melhores, cara. E o canal dele é muito bom, né? Um canal muito bom de você assistir. Mas aproveitando esse ensejo, e o Xiaoman? Como o senhor conheceu? Como que chegou nessa história? Vamos para a cereja do bolo. Então, era a cereja do bolo, né? Lembrando que eu também acabei, né, tendo formação no Sandá, através da Associação Brasileira, Federação Brasileira de Wushu do Sandá. Tinha a formação aqui no Brasil, só fiz a revalidação e acabei, né, subindo de grau. Mas voltando para a questão do Xiaoman, cara, lembro que quando eu vim para os Estados Unidos, e eu buscava muito, sempre fui muito curioso em relação ao que é o Kung Fu do punho do gato, cara. O que é o gato, de onde veio, de onde surgiu, né? Porque existem muitos boatos, existem muitas histórias, existe muito disse que me disse, mas eu queria atrás e realmente ter algum contexto histórico. Você vai em relação ao Kung Fu, cara, você encontra material de sobra na internet, da onde veio, de qual linhagem veio, qual aluno de Lam Sai Wing, qual aluno de So Hak Fu, qual aluno de Wong Fei Hong, você fez parte. Então ali tem as suas vertentes, né? Cholifá, a mesma coisa, Garra de Águia, não é diferente. E comecei a buscar, porque eu queria entender o que era isso. Naquela época, eu lembro que em 2011, né, a internet não estava tão avançada, embora avançada já, mas buscando o que era o Kung Fu do Punho do Gato. E por incrível que pareça, cara, lembro que depois de muitos anos de pesquisa, né, primeiro houve um indivíduo que entrou em contato comigo, né, falando sobre o Kung Fu do Punho do Gato e se dizendo, né, ali neto do grão-mestre. E acabou que, né, a gente teve umas situações chatas ali em relação àquela pessoa.
descobriram que a pessoa não tinha nada a ver com o grão-mestre Liu Yinhang, que foi ali, né, o patriarca, diria que fundador, mas que difundiu o estilo. Ele, inclusive, até que exatamente, Liu Yinhang. Ele se dizia ali neto e ali acabou encontrando o livro, fazendo uma publicação de livro, ganhando dinheiro. E 2018, 19, ali acabei conhecendo realmente o sobrinho dele, né? Do grão-mestre Liu Yinhang. Liu Yinhang, ele foi aluno, né, de Sohak Fu. Depois ele acabou sendo aluno de Wang Feihong. Só um instante, né? Só um instante. Sohak Fu do Hungar, é isso? Exatamente. Ele treinou o Hungar. Exatamente. É interessante porque o currículo... Ele é sobrinho. Não, ele foi aluno de Sohak Fu, não é moço. Exato. Ele foi aluno de Sohak Fu. Depois treinou com Wang Feihong, aquele famoso Wang Feihong dos filmes do Jet Li. Acabou se mudando para Hong Kong e ali acabou sendo através, né, de Wang Feihong. Ele tinha uma carta de referência e acabou estudando com Lam Sai Wing. E ali Lam Sai Wing, ele sempre foi conhecido, teve uma reputação muito grande dentro do mundo das artes marciais chinesas. E ali ele acabou conseguindo um trabalho para Liu Yinhang para trabalhar em Liu Bei. E ali em Liu Bei... O Hungar da família Lan, né? Que o senhor está falando, é isso? Exatamente. Ele seria quem ali, o patriarca da família Lan? Olha, você vai ver muita coisa, inclusive aquela imagem que você vê em desenho, né, de um mestre com uma calça, mais ou menos meia calça, assim, com uma faixa no meio, assim, que era uma da tradição de que eles utilizavam, não sei do porquê, inclusive até assisti uma live uma vez do porquê que utilizavam dessa faixa, mas eu não me recordo o momento. Você vê muitas posturas dele fazendo aqui, os desenhos dele fazendo essas posturas de mão, e realmente ele foi muito importante ali na difusão do Hungar e do Hunkyun, né, mundialmente. Naquela época, Liu Yinhang acabou se mudando ali para Liu Bei, onde ele conheceu dois mestres, né, um chamado Shansam Gap e o outro chamado Yang Hangit. O nome dele era Yang Hangit. Yang Hangit era mestre de Diamond Jin, que era grande palma de algodão. Grande palma de algodão, você vê várias versões dentro do Kung Fu interno, dentro do Tai Chi, dentro do Kung Fu do Norte. Inclusive, se não me engano, no Garra de Águia tem um taolu chamado a Pequena Palma de Algodão, se eu não me engano. Não sei se tem alguma referência com a grande palma. Eu só ouvi falar, é a tradução, sim, de um taolu do Garra de Águia. Eu só não me recordo agora o nome, eu esqueci de perguntar para o meu professor, eu vou perguntar para ele. E foi interessante porque ali ele acabou aprendendo o estilo Shiwu-Man, que era o punho do gato de Shiwu-Man. Lembrando que Shiwu-Man é a versão em mandarim, cantonês seria Rei Nikmun, não sei se a pronúncia correta em cantonês, até porque eu não falo a língua, mas quando você para analisar o Kung Fu que ele acabou difundindo depois disso, né, a intenção de Liu Yinhang para passar adiante o estilo Shiwu-Man era para se manter interno apenas. Ele teve ali pouquíssimos alunos, muitos dos alunos dele familiares não continuaram na sua linhagem de Kung Fu após, né, a volta para Hong Kong, onde ele teve uma clínica de Dajao, uma clínica de Dar, né? Aqui no Brasil, já uma vez eu li uma revista, de Tarial seria de Tajou, né? Yao é diferente de Jiao. Yao é a versão com óleo que a gente usa, Jiao é a versão com álcool que a gente usa. Entendi. Caramba, eu não sabia da diferença. Eu li uma vez, há muito tempo atrás, numa revista, mas uma dúvida. Ele treinou com os mestres de Hungar, treinou com esses dois rapazes de outros estilos, né, com esses dois mestres, mas Shiwu-Man, então, é o que? É uma linha de Hungar, é isso? Não é considerado Hungar.
é uma linha diferente. Tem influência do Hungar, assim como você olha, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Se você for olhar, por exemplo, as 5 famílias, se eu não me engano, as 5 famílias do Sul, tá? Posso estar equivocado aqui no meu contexto. Mas se pegar Laugar, no meu ponto de vista, é difícil falar que é Hungar e não é Hungar, porque é uma família diferente, mas que, no meu ponto de vista, tem muita influência do Hungar. Futgar é a mesma coisa. Jalgar é a mesma coisa. Mas como se fosse mais ou menos né, o mesmo contexto. Tem influência, mas não tem nada a ver. Não temos nenhum Taulu da Hungar. Que eu consigo entender mais ou menos nesse contexto aqui no Brasil, me corrija se eu estiver errado aí, alguém do Fei-Rock Pai, né? Mas pelo que uma vez me contaram, o Fei-Rock Pai, o finado Grão-Mestre Lope, né? Não está mais nesse plano, ele partiu para um plano superior. Ele era Hungar, né? E acabou estudando o aspecto da garça ali, ele gostava mais, acabou se aprofundando, e aí nesses estudos dele acabou desenvolvendo, né, o Fei-Rock Pai, né? Eu não sei se isso é verídico, uma vez eu ouvi essa história, mas, ou seja, o Fei-Rock Pai, pelo que eu entendo, ele foi desenvolvido em base a pessoa me explicou, de muito estudo, muita diligência, né? Seria mais ou menos isso, é isso? Seria mais ou menos isso, porque o que acontece? Quando Liu Yinhang, ele morava, né, ele foi para Rio Bay a trabalho, ele conheceu ali Shansam Gap, Yonhan, lembrando que eram 2 mestres de 2 estilos principais deles, que eram diferentes, um era palma de algodão, e o outro era Injiao Tanlambo Intin, que ali traduzindo seria Águia do Sul, Passo do Louva-a-Deus e Corpo de Andorinha. Era o nome desse estilo que esse mestre Shansam Gap, ele mestrava. Até onde se tem ideia, esse estilo acabou ficando na família, passou ali para Shansam Gap, não sei qual era a proximidade dos 2 mestres, não sei se os 2 mestres eles eram irmãos, primos, familiares ou o que era, que através dele acabou sendo ensinado para Liu Yinhang. E o Liu Yinhang, como sempre foi uma pessoa muito dedicada, entre aspas, curioso, né, em aprender, em buscar, em querer, né, conhecer mais sobre a arte marcial, ele ficou encantado com aquela movimentação que ele via que aquela leveza da arte marcial do punho do gato, você conseguia atingir diferentes aspectos, não só em defesa pessoal, mas como na parte filosófica do estilo. Quando eu falo filosófica, é ali difundindo, a gente sabe que num sistema de luta de artes marciais, você não simplesmente trabalha o corpo, você trabalha mente, corpo e espírito, né? Então, sim, existe muito dentro da arte marcial, os aspectos da arte marcial chinesa, esses aspectos. E de uma certa forma, entre aspas, assim, parece que eu acredito que ele não deixou de treinar o punho Hungar dele, até porque é dentro do Shiwumen, né? Traduzindo, a Shiwumen seria punho das 5 formas, o punho das 5 formas, então são 5 formas que em conjunto criam seu estilo. Do meu ponto de vista, se você for parar para pensar, não é diferente do Louva-a-Deus Tanlang. Se você for pensar Louva-a-Deus 7 estrelas, no meu ponto de vista, existe influência dos 5 animais. Talvez Garra de Águia, existe muita influência dos 5 animais. O Inchão, você tem influência dos 5 animais. Hungar, você tem influência dos 5 animais. Hungar não é simplesmente o estilo do tigre ou da garça, né? Mas você tem ali os 5 animais, você tem punhos. O Cholifá, por exemplo, é a influência dos 5 animais. Sim. Então, não vejo tanta diferença. Então, é como se fosse o punho que foi criado dos 5 animais. Então, seria o punho dos 5 portões, né? O punho dos 5 portões. Então, você tem que você tem que conhecer os 5 portões, os 5 elementos, né, o que a gente chama de diagrama Wuxi. Você tem que conhecer sobre os 5 elementos para realmente, né, entender o estilo que realmente vem para o estilo, porque a gente tem tal luz do Louva-a-Deus, não, desculpa, a gente tem tal luz do leopardo, tem tal luz da garça, tem tal luz da serpente e assim sucessivamente. Então, a partir daí, ele acabou, né, deixando esse estilo interno, que
é um estilo que se trabalha, né, a energia interior no sentido de o que a gente chama de Mo-Wei, que é economia de energia, economia de movimento, para você utilizar contra o seu oponente. Quando a gente fala de economia de movimento, a gente não fala simplesmente só de desperdiçar energia no sentido de movimentação, mas a gente fala de todo um contexto. Né? Por exemplo, você pega ali né, quanto de Jin você vai utilizar naquela movimentação, quanto de energia você vai utilizar de energia interna, como a conexão dos seus 3 dantianos, qual é a postura que você vai utilizar para determinada movimentação, não só de braço, de ataque, mas de defesa ou de pernas. E você sempre utiliza movimentações em o que a gente chama de Laogongs, são os pontos vitais. Né? Você ali, por exemplo, não vai entrar um soco à toa num peito, num peitoral numa pessoa que ali é musculoso, trocudo, não, você vai utilizar ali nos pontos de Laogongs, né, para utilizar contra a defesa pessoal. O que não é diferente do Bakumei Pai, o que não é diferente de Bakufu Pai. Então você vê esses elementos do Kung Fu de Hakka, né, e Jiaobo Itsun, que era o estilo de Hakka, o outro estilo Daimon Jun, que não é o estilo de Hakka, é apenas um estilo do Sul, sendo conectado e formando um estilo familiar ali, né? E assim foi, né, o Shulman. Então, a partir desse momento em que eu tive acesso a essa informação, com muita conversa com o mestre Long Fei Lin, né, depois de muito tempo conversando, né, explicando para ele, fiquei interessado, falei, cara, eu quero aprender esse Kung Fu, porque o que eu tinha aprendido até o momento era que o Kung Fu do gato era um Kung Fu super pesado, era um Kung Fu, né, o Kung Fu Mao que eu tinha treinado era um Kung Fu super pesado, tinha ali 18 mãos, era tipo de 18 estilos, e eu vi que era completamente diferente, não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido, nem as posturas eram iguais, nem os taolus eram iguais, não tinha nenhuma similaridade, né, ali com o Kung Fu que eu tinha aprendido. Então, eu comecei a treinar com o Sifu, né, com o Long Fei Lin. Os taolus tem as questões culturais, tem as receitas de Dai Jiao. Lembrando que o grão-mestre Sijou Liu Yinhang, ele era mestre traumatologista, o que também coincide com a questão de Fundoduk, quando houve a queima do templo Shaolin. Fundoduk foi responsável, né, em ali pegar o livro dos monges de Dai Jiao e manter aquelas receitas com ele, e você vê que muitas das receitas que ele tem foi pequenamente, eu diria aqui, modificada por algumas linhagens de Bakumei e com outras linhagens de Milring. Então, você vê assim, a conectividade entre histórias que foram anos e anos depois, mas com origens assim, muito similares. Nossa, muito interessante. Muito interessante mesmo. Mas, dentre a característica, pelo que entendi, Shunmen, então, ele é um estilo que visa... É um estilo mais estratégico, ele não é um estilo pesado. Pode ser um pouco melhor esse aspecto? Então, é o estilo estratégico em relação à aplicação de movimentação para defesa pessoal. Você fala, a gente tem várias receitas de Dai Jiao, temos estudo do chá através do Kung Fu de Hakka, a gente tem também o Qilin, né, que é a dança do unicórnio, a dança do leão, e todas essas são características que a gente traz, né, do Kung Fu familiar. Quando você fala de Shulman, a aplicação de movimentação utilizando os 5 elementos, a gente tem a visão ocidental do que é os animais. Você vai falar, até eu tenho que ser rápido como um leopardo, eu tenho que ser forte como um tigre, tá, mas o dragão não é forte, o dragão não é rápido. E a serpente, o que ela é? A serpente, ela é, não sei, é astuta, não sei nem como é que eu explicar, mas quando o Long Fei Lin explicou para mim a divisão dos 5 animais, o dragão, para representar o fogo, você vai consumir a energia do seu oponente, você tem que utilizar uma estratégia para consumir a energia do seu oponente. O leopardo, numa visão ocidental, seria talvez aquela questão de você ser rápido, mas tem mais a ver com o que a gente chama de Mahjin, utilizar a energia da terra, né, com a energia do chão, que vai transmitir para todo o seu corpo, passar para diante para o seu oponente. Não é à toa que quando a gente pratica o Tiro-Kill no Wing Chun, a nossa energia sai daqui. A nossa energia não sai daqui do braço, não sai daqui do ombro. Claro que tem influência, porque é um
conjunto de músculos, né? Mas o sangue interno, ela sai de baixo para frente. A serpente, sua movimentação da serpente, que seria metal, seria para redirecionar e redeflect, que a gente chama em inglês, as movimentações do seu oponente. Você vê cada movimentação de serpente, você não vai lutar, né, força contra força, não seria como fosse o tigre, que é suposto dominar a luta. Então, você vai utilizar daquelas características, não interessa se seja no sandá, se seja no Kung Fu tradicional, se seja no que você estiver fazendo, você vai utilizar daquela influência daqueles 5 elementos como estratégia para poder você ganhar do seu oponente. Um lutador de MMA, o que ele faz no UFC? Ele assiste a luta do seu oponente para saber quais estratégias aquele oponente ele utiliza naquela luta. De uma certa forma, ele está utilizando também os 5 animais ali, mas de uma forma diferente, um pouquinho mais ocidental, querendo dizer assim, com técnicas, com movimentações, com vocabulários, com estratégias diferenciadas. Então, quando você utiliza dessas movimentações, quando você utiliza desses aspectos culturais que vêm lá de trás, que estão enraizados dentro do Didaijiao, que está conectado dentro dentro da nossa cerimônia do chá, dentro do aspecto marcial de luta, dentro da acupuntura, dentro da sistema medicinal chinês e cultural chinês, você vê que uma coisa entrelaça com a outra. Não é simplesmente 5 animais que você vai somente utilizar no Kung Fu, para aspecto da luta. Se eu for pegar, por exemplo, estudos do chá, por exemplo, você vai ver o chá amarelo, você vai ver o chá verde, você vai ver o chá branco, você vai ver o chá preto, e cada chá representa, né, o Oolong, por exemplo, é um chá que representa o fogo, né, e tem a sua hora para você tomar o chá, e você tem por que você vai tomar aquele chá Oolong, por que você vai tomar o chá branco, quais órgãos você ativa ao tomar aquele chá. Cara, interessante, muito interessante. E pelo que o senhor falou, Liu Yinhan, né? Eu ia falar Liu Yinhan, ele então manteve isso esse estudo dele até baixo, a fim de, né, honrar também os mestres dele, de ser uma escola mais fechada. Realmente já vi que tem algumas linhas de Kung Fu que se mantêm mais fechadas. Ele se manteve ali mais fechado, um estilo mais familiar, né, ali da linha de Kung Fu do estilo dele. Exatamente. Então, o que aconteceu? O Liu Yinhan, a intenção dele não era ser famoso como o Lam Sai Wing, que foi, né, um dos maiores ícones e lendas do Kung Fu, mas sim manter alguma coisa bem centrada, até porque ele nunca queria formar uma turma gigante, ele nunca queria formar, né, um grupo gigante, não queria que o estilo fosse como Shaolin, Garra de Águia, que fosse mundialmente conhecido, né? Não, que fosse simplesmente, né, conceituado, talvez, ensinado ali internamente dentro da família, dentro dos seus praticantes, e fosse difundido ali para um ou outro. Então ele nunca teve aquela importância de né, querer demonstrar o quanto de conhecimento que ele tinha pelo fato de ele ter sido não apenas doutor em traumatologia, não apenas mestre de Kung Fu, diretor de filmes, na época, aproximadamente exatamente, ele foi diretor de filmes e foi ator, inclusive ele atuou nos 3 primeiros filmes de Wong Fei Hong. Não recordo a produtora, mas era uma produtora em Hong Kong também. Então ele utilizava de todos aqueles aspectos marciais, tradicionais, medicinais e conhecimentos que ele tinha para poder completar o estudo dele dentro do Kung Fu. Não é à toa que a gente utiliza uma coisa da acupuntura chamada Ziwu Liu, que é a questão do tempo, e qual tempo e qual, no inglês a gente chama de season, que seria como é que fala? Verão, inverno, para você estar aplicando, para você estar treinando qual tipo de Qigong, qual tipo de Taolu seria melhor aplicado e melhor difundido naquele determinado tempo. Porque o que acontece? Dentro dessa lei chamada Ziwu Liu, é uma coisa que fala em que eu tenho que pensar, porque às vezes eu esqueço da palavra em português. Como falar? O environment, que é o environment que a gente vive, o ambiente que a gente vive nos traz energias
tanto para determinadas diferentes partes e sessões do dia, dependendo das partes das sessões do ano, em que aquilo vai te trazer benefício para uma determinada parte. Então, você tem que trabalhar aquele elemento em determinada hora do dia, determinada estação do dia, é a palavra que eu queria falar, estação do ano, para que você possa estar tendo mais benefício. Não quer dizer que se você praticar outra coisa não vai te ajudar, muito pelo contrário, mas você praticando, né, da forma que seria, né, utilizando esse estudo, te daria um benefício mais conceituado, mais aprofundado em relação àquilo que você estaria aprendendo. Você tem isso, por exemplo, no chá, né, dependendo do chá, você vai tomar chá branco. Então, assim, são coisas em que você utiliza, você fala, puxa vida, são conhecimentos que são milenares, né, que têm a sua razão, e que são praticados até o dia de hoje, que muita gente, elas, na verdade, às vezes até ignoram, né? Acredita que, não, isso é besteira, isso é bobagem, né? Eu só preciso aprender a lutar, eu não preciso ter um carimbo chinês, eu não preciso ter um nome chinês, eu não preciso ter uma dança do leão na minha escola para ser tradicional. Realmente, não precisa. Mas eu acredito que essas coisas, esses conhecimentos, enriquecem. Imagina você aprendendo Kung Fu e você não sabe o que significa Mapu, você não sabe o que significa postura do cavalo. Eu coloco aquela postura da cadeira porque eu não aprendi assim. Nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que existe, cada pessoa ensina e difunde o estilo de como ela quer ensinar, mas eu acho que é enriquecedor quando você tem o que a gente chama de, né, de etiqueta Kung Fu, em um senso de querer aprender a profundo e absorver todo o aspecto daquela cultura. Você não precisa virar um chinês. Você não precisa virar um chinês para poder você falar que você sabe Kung Fu, mas ao mesmo tempo você ter respeito no arte marcial que você está difundindo, trabalhando, e ao mesmo tempo passando adiante aquilo que os seus mestres, os seus professores, né, te passaram com tanto carinho. Por que a gente tem uniforme? Por que no Kung Fu tem, ou no Karatê você tem, né, o Ji, não sei se é o mesmo nome que a gente, o kimono, o Ji no Jiu-Jitsu, e assim no Kung Fu, no Kung Fu. Em japonês, né, seria Gi, né, que é uniforme, kimono. Kimono é a terminologia que se usa para roupa japonesa, mas acho muito interessante o senhor tocar na questão dos nomes em chinês. Eu também não critico quem aprende português. A minha vida toda eu ouvi, fiquei com o ouvido treinável para nomes em português, como cavalo, arco e flecha, gato, joelhada, rasteira. No entanto, é interessante porque o meu professor, porque no karatê é uma exigência de que você saiba o nome de todas as movimentações, desde um passo até estar parado em japonês. Aí você pergunta, mas por quê? Aí você fala assim, de repente você tem a sorte de treinar ao Japão, que é um sonho de muitos karatecas, né? Se você não fala a língua, você não é nativo. Lá eles também, não é que não tem as pessoas que falam inglês, mas o inglês dele vai ser bem diferente do seu e do resto do mundo, né? Como, por exemplo, falar Starbucks, eles não vão falar Starbucks dessa forma ali, né? No dialeto deles, no entendimento deles, o japonês em si, por exemplo, meu nome é Silas, na minha faixa está escrito Shirase, né? Então, assim como é o caso do chinês, tem alguns fonemas que não se utilizam, e saber os nomes significa não estar alheio aos ensinamentos, né? Você consegue pegar rápido. Já imaginou você ir no caso, no karatê, numa Nihon Karate Kyokai, que é a meca do karatê mundial, né? Que é onde começou o Karatê Shotokan, né? E de repente você ir lá, fica perdido porque você não sabe, às vezes, que é um Kibadashi, um Zenputsu, né? E é interessante, seria a mesma coisa que ir à China te treinar naqueles ginásios enormes em Beijing, né? Ou ir num templo, né? Porque tem um rapaz que ele visitou, se eu não me engano, o templo do Shaolin, ele abre, né? Para que você possa passar lá, se eu não me engano, 1 mês, 2 meses treinando, né? E de repente você não entende, você já não entende a língua, apesar que falam que para aprender mandarim, né, não é difícil, pelo que todo mundo falando. Inclusive, estão falando que vai ser a nova língua universal, né, porque é muito fácil, está em alto mandarim. Mas
muito interessante essa questão de trazer esse aspecto cultural lá das nomenclaturas das movimentações para dentro dos estilos, né? Já tem estilos que já trazem isso, né? E é interessante quando você parte do princípio desde o estilo da sua formação, né? Você vê o Wing Chun, a forma de que ele foi criado desde o seu início até o que a gente tem hoje, Hungar, a mesma coisa, né? Não é diferente do estilo Shieldman, por exemplo. Você tem lá, desde o início, quando o Jian-Man ele acabou vendo aquelas movimentações e criando estilos, passou para Liu Zihua, passou para Shan Sam-Gap, passou para Yun Han-Kud, chegou até Liu Yinhang, de Liu Yinhang para Long Feilin, para outros alunos, né, que a gente ainda, naquela época, ainda está tentando fazer researches na internet para descobrir quem realmente tem esse Kung Fu do Punho do Gato, até onde a gente sabe. Até o momento a gente não conseguiu encontrar nenhuma conexão com nenhum outro tipo de Kung Fu para ver, poxa, esse é primo, aquele é irmão, aquele ali, né, numa certa forma tem alguma conexão com o nosso Kung Fu, mas é um estilo que desde a sua formação lá de Jian-Man, ele chegou até o momento, né, o presente momento, intacto, né? A gente viu, né, desde a Revolução, né, na China, tudo que aconteceu com os mestres, o que aconteceu, né, com a parte histórica, né, de muitas pessoas acabar deixando o Kung Fu, ou até acabar, né, o Kung Fu não se difundindo da forma que era suposto se difundir. E teve estilos que foram um pouco mais fortes, outros um pouco mais pouco menores, né, que acabaram sofrendo bastante com toda a modificação cultural até o dia de hoje. E a gente vê como existem artistas marciais que realmente trabalham duro e tentam trazer e manter firme aquela tradição e aquele estilo até o dia de hoje. E a gente sempre faz isso não numa questão de achismo ou de querer se aparecer mais, é mais para poder honrar os antepassados e deixar a memória deles viva, porque Bruce Lee acabou morrendo, né, cedo, e a memória dele ainda é viva, muito viva até os dias de hoje, né? Por mais que cultura, sociedades, pessoas ainda, né, estão modificando, mas estão se modificando, mas você ainda tem aquela questão do Bruce Lee. Mas até quando vai conseguir manter esse Bruce Lee intacto? Você vê, né, Lan Sai Wing, a visão do General Guan Yu até os dias de hoje, né? São aí centenas de anos que a gente vê a visão de que a gente tem de Bak Mei até os dias de hoje, de Fundo Duque e de outros mestres. Então, é manter esse tradicionalismo com respeito, de novo, não numa forma de que, eu sou mais tradicional. Não existe mais tradicional, menos tradicional. É tudo a mesma coisa se você for parar para pensar. Se você for parar para pensar, na verdade, o que é tradicional? Porque se veio para a América e foi modificado, né, às vezes o meu Kung Fu não é o mesmo que o do meu mestre, que não é o mesmo do que o meu do grão-mestre. Então não há tradicionalismo. O tradicionalismo é simplesmente uma etiqueta que a gente coloca ali para dizer, às vezes, para talvez diminuir quem não é e autenticar quem é. Né? Claro que com respeito a gente tem que tomar muito cuidado com aquela versão em que existem mesmo mestres que trabalham muito sério para manter um estilo vivo, e existe, infelizmente, o charlatão, que acaba tentando querer criar coisas que não existem, que de uma certa forma não faz conectividade e acaba vendendo uma coisa que não é real. Lembrando que o Kung Fu, se você existe algum pergaminho, algum livro, alguma coisa? Porque eu sei que ele deixou filmes, né? Mas tem fora isso, tem algum outro tipo de material que foi feito? Então, existem cartas, existem livros, inclusive até tem os livros ali guardados, que tá baixo ali de um monte de coisa. Mas eu tenho os livros originais dele, vindos de 1950, tenho cartas dele, tem pergaminhos dele. O grão-mestre Sijo Liu Yinhang, ele sempre foi uma pessoa com uma educação muito fina, e é interessante de ver uma pessoa com classe como o Sijo Liu Yinhang, que, né, conseguia se encaixar, vestindo, em inglês a gente chama many hats, vários chapéus, no sentido de ser médico, Kung Fu, numa certa forma até artista, né? Ele acabou criando um poema do Kung Fu do Punho do Gato, né? Um dos talos que a gente chama de Samin Kyun. A gente conseguiu resgatar o poema, né, do Samin Kyun. Inclusive tem nas costas do nosso novo uniforme, vai ter
ali escrito atrás embaixo da logo. Então, existe muitas informações de que realmente Liu Yinhan foi e de autenticidade do seu Kung Fu do Punho do Gato de Liu Yinhan, né? E tá em chinês o livro? Tá em cantonês. Yeah. Caramba, que interessante. Que interessante. Deve ser bem complicado. Assim, no karatê nós temos livros que nós guardamos quando a gente acha algo em japonês assim. É uma coisa que a gente deixa, a gente não entende nada que está escrito ali, mas é uma coisa que a gente deixa guardado ali como se fosse um tesouro. Nossa, que coisa incrível, Sifu. E o senhor tem esse livro em mandarim? Tem os livros ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui sem fazer tanta bagunça. Peraí. Pode? Vou pegar o primeiro e o segundo dele. Esses são os mais antigos, né? Esse aqui é o segundo livro dele. Você vai ver fotos do Grão-Mestre Liu Yinhan. Bem antigo mesmo. Aí é Liu Yinhan. Esse aqui é Liu Yinhan. Que interessante. O livrinho pequenininho. Aqui tem... É que ele tá fazendo o tal do Samin Kin. Uhum. E tem um outro... Deixa eu ver aqui que eu tenho cuidado com isso aqui, cara. E esse aqui foi o primeiro livro dele. Nossa! Tem até cheiro. Tem até cheiro. Caramba! Para ter conseguido isso, o senhor deve ter feito uma verdadeira excursão Tomb Raider atrás desse livro, né? Foi. Você vê aqui ele fazendo a pintura do Taolu. Foi esse aqui, foi de cara, eu lutei para conseguir. Isso aqui foi esse aqui foi uma raridade. Isso aqui foi realmente uma raridade. Aqui mais uma foto dele aqui. Liu Yinhan. Nossa, muito interessante. Muito interessante conhecer as características do estilo, a história do estilo em si. Ele então trabalhou como médico, como diretor, é isso? Exato. Médico, diretor, ator. Ele foi diretor de lutas também do filme Wong Fei Hong. Não sei se foi dos 3 primeiros, mas do primeiro ele foi diretor de luta também. E eu tô tentando conseguir resgatar o filme, eu consegui resgatar algumas cenas. Eu achei também uma revista que mostrava uma novela chinesa, uma revistinha, que ele também tinha participado de uma novela chinesa, numa revistinha, uma novela de artes marciais. Era muito engraçado, porque é uma novela de artes marciais. E mestre de Kung Fu, e é muito gratificante. É uma revistinha? Como isso, se fosse um manhua, é isso? Exatamente. Ela é bem mais fininha do que esse aqui, tem acho que 5 a 10 páginas, ela é bem, bem fininha, ele mostra cenas dele lutando, fala algumas movimentações, você vê, né, ele com o personagem lá, e é gratificante você poder estar representando um estilo assim como, né, os outros, não diminuindo as outras linhagens que eu também represento, mas são coisas assim que são únicas, né? Você vê a Associação Atlética Xiumen, a gente tem como base, né, representar o Kung Fu do Liu Yinhan, que a gente é a única no mundo inteiro, até, né, de acordo com a família e com o que a gente tem pesquisado, realmente tem o Kung Fu de Liu Yinhan intacto até o dia de hoje, né? E com toda essa questão tradicional, com toda essa parte cultural, com todo esse conhecimento que a gente conseguiu resgatar, né, artigos, né, como mostrei aqui, que é o livro original, pode até ser de acordo com aquela época da gráfica, que ele pode ter pegado esse livro, né, porque foram poucos exemplares criados naquela época. Não foi uma coisa assim, igual um dicionário que você cria milhões, né? Então, assim, sendo os únicos autorizados, certificados, né, e autentificados para poder estar representando o estilo do Grão-Mestre Liu Yinhan, é uma responsabilidade e uma dádiva ao mesmo tempo.
Nossa, que interessante. Alguém que trabalhou a vida toda com arte, né? Como isso acabou norteando, né, Liu Yinhan? Existe alguma história dele com luta, alguma coisa assim parecida? Olha, até o momento, né? Não, até onde eu conheço foi apenas a biografia, né? Eu sei que quando ele foi para Rio Bay, que ele conseguiu trabalho, ele foi como segurança portuário para investigar os, os shipments, que eram os envios, ali para ver se havia alguma. ah, como é que fala? Se havia drogas dentro, ópio, né? Dentro das caixas de mercadoria. Como um inspetor e guarda-costas, é isso, mais ou menos? Exatamente. Você falou a palavra correta, né? No inglês, no livro, se não me engano, fala a palavra bodyguard, que seria guarda-costas, mas seria, na verdade, aqui a gente chama de customs, que seria quem trabalha com a fiscalização Claro. aduaneira, mais ou menos. Nossa, realmente, você não contrata qualquer pessoa para ser segurança, ainda mais na China, né? Nossa, segurança na China, eu imagino que o rapaz tenha que ser pesado, que a concorrência ali é bem alta, né? E aí, Não, e uma das coisas, né, que ele conseguiu graças a Lam Sai Wing, porque Lam Sai Wing foi quem indicou ele para o trabalho. foi Lança Win? Exatamente, foi Lam Sai Wing que conseguiu o trabalho para ele. Poxa, isso é algo incrível, incrível de saber. Se for, já está dando 1h30 de live, né? Caramba! Tá maravilhoso aqui, mas para que a gente possa encerrar, como a gente encontra a Xinhuman? Então, a gente tem páginas, né, nas redes sociais, começando com o Instagram, SheWoman USA, tem a SheWoman Brasil também, são dos representantes do Brasil, SheWoman Ceará, SheWoman Butantã aqui em São Paulo, SheWoman São Paulo. Essas são as redes sociais do Instagram. Se você for no Facebook, você pode só colocar lá SheWoman Athletic Association, você vai encontrar as páginas nossas no Facebook. No YouTube, aqui no canal, né, Dao do Buda, e também temos o Dao of Sifu, que é o caminho do Sifu, o caminho do Buda, com vídeos. Ali a gente posta né, nossos shorts, que são às vezes treinamentos, algumas coisas interessantes. Tem no TikTok também. Eu não lembro como que era o meu TikTok, mas eu vou pôr o link aqui na descrição. Se não me engano, é Sifu Lin Wei. Tem o Twitter, que também é Sifu Lin Wei, @Sifu Lin Wei. Eu acho que é só. E tem o nosso website, www.shiwomankungfu.com. E ali você vai encontrar, né, além, né, sobre a história do nosso estilo, várias informações interessantes, artigos de pesquisa sobre a história do Sandá, do Shuai Jiao Baojin, sobre Qilin, que é a dança do unicórnio, de Hakka, sobre a dança do leão, estudos de chá, e muita coisa legal e interessante ali da nossa associação. Se for, eu já conheço o senhor, né? Eu treino com o senhor, sou aluno do senhor, mas assim foi impactante, foi emocionante no começo, né? Pela questão de se identificar, né? Ver alguém como a gente, né? Que não é diferente de nós ir e conseguir dar molde, né? A um sonho de criança, né? De uma criança com até uma condição moderada, né, com condições bem humildes, conseguir chegar a tanto, né, a tanto estudo e praticar porque gosta daquilo, né, realmente não visando só o aspecto mais pragmático da questão, não deixando de dar importância a esse aspecto pragmático, mas também colocando tudo a mais, né, alguém que mostra para você que se você tem duas pernas, vai andar com uma só por quê, né? E um recado que o senhor tem para deixar para pessoas que gostam de Kung Fu, para pessoas que gostam de arte marcial, para as pessoas, para os novos praticantes que estão chegando aí agora? Então, a arte marcial é um campo muito grande, né? O que eu posso falar para cada artista marcial é que sempre se dedica, né, independente de qual situação, corre atrás dos seus objetivos. E lembrando que a arte marcial,
independente se é Kung Fu, Karatê, você sempre usa o Kung Fu pelo fato da minha experiência dentro da arte marcial chinesa, mas a melhor arte marcial, como eu falo, né, e repito, não é aquela melhor arte marcial que você se destaca no ringue, mas aquilo que você pode aplicar e se destacar na sua vida pessoal. Porque talvez você nunca vai ter a oportunidade, graças a Deus, de ter que se defender pessoalmente numa rua, num assalto, ou até competir em competições. Mas quando você utiliza todos os aspectos e todas as ferramentas que a arte marcial tradicional te proporciona para uma melhoria de vida, melhoria de saúde, melhorar a sua intelectualidade, e você acabar, né, como fala, defeating, que seria acabar eliminando, né, o pior inimigo, que somos nós mesmos, que somos os nossos sentimentos. A partir desse momento é que você começa a encontrar realmente o seu caminho do seu Kung Fu. A gente tem o que a gente chama no nosso Kung Fu, chama estado Wuqi, que vem da cosmologia taoísta, que o que é? Nada mais é do que você entrar num ambiente onde está um caos, que seja uma rua movimentada, um lugar num aspecto negativo, mas você conseguir estar centralizado, conseguir centralizar o seu aspecto psicológico, emocional, espiritual, e você transmitir aquela energia positiva para aquilo que está ali fora. Então, emanar energias positivas, né? Você está em constante balance, em constante equilíbrio com o ambiente. Quando eu falo em constante equilíbrio, não agitado com o ambiente, mas você trazendo a tranquilidade, você nivelando o nível daquele ambiente através da sua energia interna. Então, esse é o mais importante, é você conseguir, dentro de você, trabalhar o interno para você transmitir o externo. Porque é bonito você ter um taolo bom, uma forma boa, você saber lutar, você saber conseguir se defender, mas a partir do momento que você consegue utilizar o que realmente interessa na nossa vida, né, do nosso século XXI, que é trabalho, que é escola, que é família, que é esposa, criança, aplicar o seu Kung Fu, né, nessas áreas de estudo, de trabalho, de vida pessoal, né, quem sabe até de religião, né, mas aí já é um outro assunto para outro determinado vídeo, você realmente está conseguindo mestrar Kung Fu nesse determinado aspecto. E agradeço essa oportunidade, né, de a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Peço perdão, porque às vezes me falta a palavra, começa a me rodar a palavra em português, inglês, e começa a girar. Se for, ele, como explicou aqui no início, se for, ele é filho de mãe brasileira, né, e pai norte-americano, então, assim como ele contou para nós quando ele faleceu, ele foi para os Estados Unidos, acredito que já foi mais jovem, e isso acaba acontecendo mesmo, tá, gente? Se a gente muda de estado, a gente pode observar, você pode ser paulista, se você sair daqui, um adolescente como ele saiu, começar a morar no Rio, saiu voltar para cá, falando carioca, e não vai ter como, e não é que é uma frescura sua ou qualquer coisa do tipo, não, é você se adaptar, né? Até porque não é o mais forte, não é o mais rápido, é o quem melhor se adapta a uma situação. Se for, só tenho a agradecer pela oportunidade. Começamos aí no chinês, né? O Sifu, para fazer um pouco de inveja para a gente, ele vai para Chinatown, né? A gente tem uma Chinatown aqui, que é a Liberdade, né? Que tem um lado chinês ali, que é muito interessante. Inclusive, tem um restaurante incrível da Chu ali, onde eu como com a minha esposa. Mas recomendo a todos vocês ali, eu só não recordo o nome da rua, mas não é difícil de achar. O ponto de referência é um ramen que tem ali, todo customizado de anime. Você segue para frente ali, você vai achar um restaurantezinho bem pequenininho, é o restaurante da Chu. É incrível, incrível, incrível a comida chinesa dela. Ela vende Foshan, né? Que legal. Ela vem de Foshan. A terra do Kung Fu. Adoro a Chu. Só ela não chama Kung Fu, né? Ela fala o Chu, né? Ela fala o Chu, ela inclusive fala o Chu da minha terra, muito forte, muito forte. E eu olhei assim, eu falei, é mesmo? Eu falei, com certeza, né? Eu fiquei lembrando do Ip Man, né? Tem uma academia Xanifá que o pessoal aqui no Brasil chama-se Foshan, né? Muito interessante. Bom, eu quero terminar agradecendo a todos os meus professores, agradecendo ao Senhor. E, para encerrar,
Duas coisas. Qual o nome desse podcast que o senhor está criando agora, no chinês, uma data muito sucinta? E encerra com aquela frase que tem no final, que tem logo no início ali do layout do site, que eu amo aquela frase. Então, o podcast, na verdade, é o Kung Fu Talk, né? A gente está retornando, a gente tem alguns episódios no Instagram, e agora a gente vai, né, começar firme aqui no Spotify e dentro do YouTube. Eu tenho que dizer que no inglês a gente fala que he who knows the art of breathing has the strength, the wisdom of 10 tigers. Aquele que tem aquele que conhece a arte de respirar tem a força e tem a sabedoria de 10 tigres. Nossa, eu amo essa frase, Eu agradeço porque para mim foi uma aula, né? Eu acredito que foi muito interessante, bem impactante conhecer um outro lado do Templo Shaolin, muitas novidades, muitas coisas, como um novo aspecto de Kung Fu também, né? Eu acho que todo o saldo aqui dessa live foi bem positivo, foi muito positiva, né? E também conhecer um pouco mais do estilo que a gente está praticando, né? As características, como que ele serve, isso acaba tomando muito mais corpo, principalmente quando a gente está fazendo ali as formas, né? Para nós alunos e também para o pessoal que não conhece, que achar interessante treinar-se e que vier fazer parte da nossa família. Tá bom? Exatamente. Então, o senhor aí, que é o dono do Kung Fu Talk, o senhor que dá o comando e encerra. Eu só entrevistei porque eu acho que nada mais possível que falar do senhor. Eu sou aluno ainda, não tem muito para falar de mim. Que nada, o cara tem 300 anos dentro do Karatê, dentro da Garra de Águia. É um prazer, né, de poder estar... Garra de Águia eu só tenho 6, A gente poder estar conversando, né? E eu comecei como hoster do programa e acabei sendo o entrevistado. Mas assim, de novo, né? A gente não defende nenhum tipo de ponto de vista, são apenas, né, opiniões nossas em relação a determinados assuntos. Todo o processo de conversa, debates, né, a gente sempre buscou ser muito respeitoso e, né, sempre mantendo o profissionalismo, né, na arte marcial. E se você gostou, ativa o sininho aí, coloca o joinha aí embaixo também, né? Comenta, curte e compartilha, né? E a gente pretende ter muitos projetos em relação a esse podcast futuramente, para poder estar não só fazendo conversas sobre o nosso estilo Shieldman, sobre o Bakufu Pai, mas quem sabe também conversando mais fundo em relação a outras artes marciais, outros estilos, independente se é chinês, coreano ou japonês. Mas a gente sempre está dando essa oportunidade também para outros artistas marciais estarem conversando. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui, até esse presente momento. Obrigado, Silas, aí, pela entrevista e talvez interrogatório, mas foi uma conversa boa. A participante surpresa não veio, né? Talvez a você que está assistindo aí. Experiente. Hoje está sendo a primeira vez. Exatamente. Eu quero saber mais, então beleza, vai ser assim. E a gente tinha uma pauta, tá? A gente tinha uma pauta. Tinha, né? Que nem foi a pauta, né? Eu tava tentando seguir o roteiro aqui, eu falei, cara, onde a gente tá no roteiro? Deixa eu ir lá. Mas enfim. Larga o roteiro, quem sabe faz ao vivo, mas é gravado. Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo carinho e aí a gente se vê numa próxima.